Meu nome é Lorena Costa, gente. Eu sou médica dermato, né? Trabalho tanto na dermatologia clínica, estética e cirúrgica há alguns anos. E aí, eu e o Gustavo estamos desde 2017 trabalhando com enxerto com células tronco adipocytárias de gordura, que eu vou ser sincera para vocês, né? Eu fiz mestrado, doutorado, tem 3 pós-docs, um feito nos Estados Unidos e na Inglaterra, mas durante todas as minhas andanças, né, nas pesquisas científicas, nada brilhou tanto os meus olhos quanto a célula tronco adipocytária de gordura. Tanto que depois de 8 anos parada com pesquisa científica, né, que eu estava me dedicando 100%, né, à dermatologia, eu me vi novamente numa bancada de laboratório, fazendo ELISA, fazendo análise citométrica, da gordura, gente. Então, pra vocês verem o tanto que eu acredito piamente nessa técnica e o tanto que eu tenho visto benefícios diariamente no consultório dermatológico aqui perante os meus pacientes do dia a dia. Então, assim, é uma E técnica foi uma maravilhosa. inspiração para mim. Uma inspiração para poder começar o mestrado. É, alô, desde que a gente começou a trabalhar juntos, a gente tem focado muito nessa parte acadêmica. E quando comecei a trabalhar com gordura, eu trabalhava estritamente na parte da otorrino de reconstrução. Então, trabalhei muito com rinoplastia secundária e eu utilizava as células tronco da gordura para poder otimizar a pega dos meus enxertos, para poder melhorar a cicatrização local. E quando conheci a Lorena e que a gente discutiu sobre a técnica, aí ela trouxe essa visão do dermatologista, essa visão da estética, e a gente conseguiu juntar as duas coisas, né? A Mesmo. técnica e a gente veio lá do Coleman nos Estados Unidos, que foi onde eu aprendi. E a gente tem acompanhado os nossos pacientes aí em torno de 3 anos. Publicamos o artigo agora com um N de 40 pacientes. E o objetivo da live é discutir um pouco com vocês sobre essa caminhada, né, Lô? Exatamente, pessoal. E tem muito chão pela frente, né? Eu acho que essa submissão desse artigo, acho que ele veio a calhar muito, porque a gente tem visto assim, os alunos que fazem, né, o nosso curso do Regenerate, todos eles têm sempre essa pergunta, falam assim, nossa, doutora Lou, nossa, doutor Gustavo, quanto de gordura e de qual tipo de gordura em determinada área anatômica eu tenho que colocar? E aí a gente viu essa necessidade exatamente por essa demanda prática dos alunos, né? Porque quando é ácido hialurônico, a gente sabe, vou fazer um CK1, né, do Maurício de Maio, eu sei quanto, né, por unidade, vou colocar 0,1, 0,1, 0,1, e aí o tampo da mesa do CK1 vou fazer 0,3, né, 0,3 não, 0,2, então dá 0,5 de cada lado, né, de uma seringa de ácido hialurônico, com voluma, por exemplo, e aí a gente tem isso muito bem definido, esses pontos, né, do MD Codes, para ácido hialurônico, né, geralmente da linha Juvederm e da Allergan, a gente não tem nenhum conflito de interesse, né, Gu? Por isso que a gente está mencionando isso aqui. Mas, quando a gente ia para gordura, essa proporção se perdia, né? E a gente via também a necessidade do próprio aluno médico, né, que já faz essa estética cosmiátrica, nessa dificuldade mesmo dos pontos anatômicos do MD Codes, né, que é essa sistematização dessa aplicação, e mesmo o quanto de gordura para cada ponto anatômico, o qual tipo de gordura, se é micro, macro, nano, fat, qual utilizar, qual volume. Então, por isso que surgiu essa ideia do nosso artigo, né, Gu? Exatamente. Quando não associar É. aí a outros produtos, como o Radiesse, por exemplo, em caso de flacidez. Então, a gente procurou descrever aí com detalhes e padronizar. Obviamente, quando a gente fala em padronização, é para a gente poder ter uma referência. Cada paciente tem um formato de rosto, uma peculiaridade. Então, é para te dar um norteamento para quando for aplicar a técnica. Não, Então, esse é o objetivo. e isso, o que chama atenção, é que o próprio Maurício de Maio, né, que é um dos descritores, né, do Medical Codes, né, do MD Codes, ele mesmo, claro, ele põe, assim, volumes mínimos necessários para entregar. Mas cada rosto, cada formato de rosto tem a sua peculiaridade e cada necessidade do rosto, às vezes uma simetria, né? Tudo isso a gente tem que olhar com aquele olhar mesmo, né, cosmiátrico, estético avançado.
né? Mas sempre o quê? Uma linha base, né? Uma sistematização mesmo da aplicação da gordura. Ainda mais que a gente está vivenciando esses tempos atuais, que virou um boom no Brasil, né? E eu acho que foi a virada de chave foi esse ano especificamente. Eu e o Gustavo, a gente já tem 3 anos e meio, até mais, né? Que a gente já trabalha com a técnica, mas que a gente realmente já expandiu, a gente tem ensinado, já tem mais de 3 anos, né, Gu? E a gente viu esse boom agora. E aí que vem surgindo essas dúvidas. Então, por isso que a gente falou, nossa, por que não, né, publicarmos esse artigo e mesmo na mesma revista que o Maurício de Maio, né, que é Aesthetic Plastic Surgery. E por que que a gente optou também pela mesma revista, né, do Maurício de Maio? Porque a gente tem a memória da banca, né? Então a gente tem os referis, né, que avaliaram aquele documento dele antes dele publicar, e existe essa memória, né, dos revisores da revista. Então, que eu acho que vai ser muito legal os olhos deles verem, né, nesse tempo atual, o quão magnífico é a gordura própria. A gente está pensando nesse quantitativo vinculado ao MD Codes, né, que já era essa sistematização com ácido hialurônico. Então, acho que vem muito a calhar, né, Gu? O momento histórico que a gente tem vivido, né, na estética, o momento histórico nosso, profissionalmente falando, né, Gu? E a necessidade de uma demanda enorme que chegou agora no Brasil, não só no Brasil, como no mundo, né, como um todo, né? Uhum. E eu acho importante a gente falar um pouquinho também o porquê que a gente chegou nessa sistematização. Eu sei que tem pessoas que são novas, não estão muito bem familiarizados com a técnica, então é importante a gente esclarecer alguns detalhes. Quando a gente utiliza a gordura, a gente sabe que um percentual de aproximadamente 30 até 40% é reabsorvido. Então, a gente sempre trabalha com sobrecorreção, mas o que a gente observou aí durante o nosso período de prática clínica, de 3 anos e meio, mais ou menos, é que existem algumas áreas que absorvem mais do que outras. Ainda não temos a resposta ao porquê disso. A gente suspeita, a gente tem alguma hipótese, mas a gente ainda não chegou ao porquê. Mas a gente sabe, por exemplo, né, Lô, que a área de têmpora é uma área que a gente tem que sobrecorrigir. Caprichar. Com A certeza. área, Têmpora, né, Gu? Além da têmpora, que chama muita atenção. A área do zigoma lateral, essa parte zigomática lateral, que do MD Codes é o CK1, propriamente dito, que é um ponto estrutural para lift. Ele também é um ponto que demanda uma super correção. Então a gente acaba fazendo aquela curva OLG, né? A curva de OLG mais definida e mais proeminente, exatamente porque a gente sabe que tem uma certa absorção daquela gordura aplicada ali justa óssea, né? E também, Gu, que os lábios, né, Gu? Os lábios, gente, os lábios foi assim, uma ferida no calcanhar meu e do Gustavo durante muito tempo. E a gente já chegou numa conclusão que o lábio é uma boa opção para o bom e velho ácido hialurônico, né, Gu? Porque a gente já tentou associar macrofete puro com menos microfete, associado com PRF. E o que a gente observa? Uma insatisfação dos pacientes. A maioria do lábio, ela realmente absorve praticamente 100% do enxerto da gordura. E isso também é uma coisa que a gente tentou pesquisar, tentamos associar com o PRF, né, Gu? E a gente não conseguiu aumentar a sobrevida desse enxerto. Então, o lábio é uma região que fica aí para vocês, né, que tem interesse em trabalhar com a técnica, pesquisar e ajudar a gente a descobrir como postergar ou como fazer essa pega do enxerto que está acontecendo na região labial, né, Gu? exatamente, é uma região que a gente observa uma absorção muito grande da gordura e alguns pacientes têm até alguma pega, mas são resultados que são muito diferentes um do outro, assim, e que a gente prefere ainda, utilizar o ácido hialurônico especificamente no lábio. É. Agora, falando de proporção, que eu acho que é uma coisa interessante. Quando a gente fala de absorção de gordura, em torno mais ou menos de 30%, a gente fez um cálculo mais ou menos de uma proporção de 1:3. 1 ml de ácido hialurônico para 3 ml para gordura, né? Nessa proporção. E nas áreas que absorvem mais, a gente chega até 1:5. De E proporção. nesse artigo, a gente faz o acompanhamento desse paciente durante esse período e foi nessa proporção que a gente chegou com resultados mais ideais Satisfatórios, é e verdade. satisfatórios para o paciente.
E isso é muito interessante, gente, porque é uma das coisas que foi o mais curinho definir quanto para quanto, né? Então, olha que interessante. 1 ml de ácido hialurônico, independente do seu G-prime, né? A gente vê essa questão da gordura, ela é muito interessante porque você tem um ácido hialurônico de um alto G-prime, de um médio G-prime, né? Eu falo assim, ácidos hialurônicos que fazem projeção, né? Então, de médio e alto G-prime. De baixo G-prime a gente nem considera, porque é mais um skin booster, né? Uma hiperidratação da pele. Mas quando a gente avalia esse ácido hialurônico de médio a alto G-prime, ele chama atenção porque 1 ml tem exatamente essa proporção de 3 ml da gordura. E aí, de qual gordura, né, Gu? Que isso também é importante a gente pensar. Microfat e macrofat, porque quando a gente olha essas duas moléculas conjuntamente, em relação ao macro e o micro, a proporção se mantém. Então, eu não preciso fazer uma hipercorreção de um para o outro. Geralmente, 1 ml de macrofat com 1 ml de microfat é muito parecido em termos de volume e de projeção. Claro que o macrofat, como ele tem uma molécula maior, ele até dá uma maior projeçãozinha, mas a gente não consegue ver isso assim em proporção de volume muito evidente, né, Gu? Tanto que quando a gente faz terço inferior de face, a gente pode usar tanto microfat quanto macrofat. Mas quando a gente precisa mimetizar muito o osso, né? Essa questão de quando já tem uma falência óssea, né? Decorrente do envelhecimento, às vezes a gente opta mesmo pelo macrofat, aquela gordura mais pura, né? Sem ser tão clivada, tão processada. E aí o macrofat é interessante que a gente não faz uma super correção muito evidente nesse terço inferior. E a gente mantém essa proporção de 1 para 1 entre microfat e macrofat, muito variado, muito próximo. Mas quando a gente pensa em relação ao ácido hialurônico, chega a ser de 1 para 3 na maior parte das proporções anatômicas, né, Gu? Tirando aí têmpora, que a gente sabe que vai 1 para 5, né? Que realmente a zigoma lateral, que vai 1 para 5 também, que geralmente tem que aumentar mesmo essa quantidade de gordura a ser colocada, né? Exatamente. Explicando um pouco para o pessoal a diferença, o macrofat é aquela gordura que ele acabou de centrífuga e ainda não foi purificada. Então, uma gordura pouco manipulada e utiliza para uma maior exploração. É, então, a gente aplica justa óbvio. E é um tecido rico em anticorpos. A partir do momento que eu vou quebrando essa gordura, eu vou chegando a micro e até nanofat, eu vou reduzindo a quantidade de anticorpos viáveis e vou aumentando ali a concentração de tronco. Então, o tecido Profet, ele é um intermediário entre macro e micro, que contém compostos, né, então volumiza, como também células adipocytárias, derivadas da gordura, e elas vão ali causar bioestimulação desse. Quando eu chego já no nanofat, que eu quebro mais essa gordura, eu já não tenho mais adipócitos viáveis. E aí vai utilizar o nanofat para poder bioestimular, melhorar a qualidade da pele. E a gente também descreve a quantidade de fat que a gente utiliza no nosso artigo, em torno mais ou menos ali de 10 ml por por área. hora. E, inclusive, no artigo a gente define também as combinações terapêuticas do nanofet, né? Se ele puro em microagulhamento, em mesoterapia, quanto, né, em meso, quanto em microagulhamento, quanto em mesoterapia, quanto do nanofet estimulado, combinado com hidroxapatita de cálcio ou com ácido lipolático. Então, a gente define essas proporções que a gente já tem usado há muito tempo, com muita efetividade, né, Gu? E isso é um dos diferenciais quando a gente compara o próprio artigo do Maurício de Maio, né? Que ele não define, né, essa parte de bioestimuladores. Tanto que ele vem discutindo agora, recentemente, o Harmonica, que é uma molécula mista, né? Que a Allergan tem como portfólio, que é uma mistura da hidroxapatita de cálcio com ácido hialurônico. E ele, pela primeira vez, ele vem discutindo agora essa questão do bioestimulador quando tem a presença do Harmonica. E a gente já vem discutindo o nanofat como bioestimulador natural e ele puro ou ele combinado com outras tecnologias em relação a volume e proporção de aplicação. Que isso também é muito legal no nosso artigo, né, Gu? Que é uma inovação e é um dos grandes diferenciais do artigo original do MD Codes, né? Outra inovação que eu acho importante destacar é o tratamento da área da hairline. Com certeza.
É um dos Isso a gente diferenciais. trouxe para o artigo. E a gordura, além da exploração ali da região da têmpora, Superior, né? De para poder supercílio, né? exatamente levantar a cauda das. Essa gordura, através das células tronco, ela vai estimular os folículos capilares e a gente percebe crescimento capilar nessa área. Tendo cuidado de não fazer um engajamento muito grande por ponto, porque você pode ter folículo. Então, a gente não fica, passa de 0,4, 0,5 por ponto aplicado. Gente, isso que o Gustavo falou é muito importante, porque durante esse tempo, né, que a gente foi aprendendo, né, batendo cabeça mesmo na parede, a gente viu o que dá certo e o que não dá certo, o que funciona e o que não funciona. E uma das coisas que são fundamentais é a gente estruturar terço superior de face. Então a gente começa estruturando sempre de cima para baixo para fazer lift e sempre tratando o frame da face para não trazer muita volumização ao rosto. E o que chama atenção é que quando a gente vai fazer a hairline, ela é fundamental para levantamento de supercílio e levantamento de terço superior da face. Então, se eu quero fazer esse lift natural, eu tenho que aplicar na hairline, né? Nessa borda do cabelo aqui. E por que que isso é importante? Porque se a gente faz muitos bolos, muita correção com grande volume, a gente chegou a ter alopecia areata em alguns pacientes. E isso chama muita atenção, porque a gente aprendeu com o erro e a gente fez uma modulação da quantidade para propor no artigo, né? E a gente realmente publicar isso nesse artigo. Então a gente vem com a quantidade exata, que é uma quantidade suficiente para fazer esse levantamento de supercílio, esse levantamento de cauda, de terço superior, e ao mesmo tempo não induzir essa perda do folículo na hairline. Então isso também eu falo que é uma cereja do bolo, né, Gô? Exatamente. Outro ponto importante é a gente falar aí das tecnologias, o uso, por exemplo, do plasma. A gente sabe que o PRI cria um ambiente favorável para a proliferação das células tronco. Então, uma das coisas que a gente falou foi de associar essa gordura à aplicação de plasma fibrina, para que houvesse a otimização da pele. E Exato. a gente observou resultados favoráveis após a aplicação do PRF, como já é sugerido aí por outros artigos na literatura. E isso é muito interessante, gente, porque o plasma rico em fibrina, ele funciona como scaffold, né? Uma membrana biológica que libera fatores de crescimento, mas diferente do PRP, o PRF libera esses fatores de crescimento de maneira gradual e lento. Então, imagina só, eu coleto a gordura de uma pochete, ou de um interno de coxa, ou de um colote. E eu processo essa gordura e enxerto na cara, no rosto. Vocês concordam que eu vou ter uma involução desse tecido? Eu tenho essa perda realmente considerável desses 30% que a literatura nos traz? Porque, é claro, né, a região receptora não tem vaso sanguíneo para nutrir, não tem vasos linfáticos para drenar aquele tecido. Então, imagina só, eu colocar, mesmo que seja próprio self, um tecido de uma área doadora nessa área receptora que não estava esperando recebê-lo. Então, vai faltar nutriente e vai faltar drenagem desse tecido. Então, por isso que ele sofre essa involução, né? Que há 100 anos atrás, o Hirschfeld, né, Gustavo, já discutia isso, né, na teoria da substituição da célula hospedeira, que ela sofria essa degeneração celular, né, na região do enxerto. Isso também é muito interessante. E quando a gente coloca, então, esse plasma rico em fibrina, que é essa membrana biológica que libera fatores de crescimento nutricionais que melhoram o microambiente, né, deixa o microambiente favorável, a gente tem uma diminuição dessa perda desse enxerto. Então, isso também é muito fantástico quando a gente pensa em grandes volumes de gordura e regiões que eu preciso mimetizar estruturas mais profundas, como o osso, por exemplo, que eu tenho que ter a pega acontecendo. E quando a gente associa ao PRF, a gente percebe essa melhor pega no enxerto. Então, por isso que a gente tem feito mandatoriamente, né, a aplicação do PRF na grande maioria dos nossos pacientes juntos, né? E a gente uma coisa... podia comentar um pouquinho também do AIRE. Ah, é verdade, legal. E até bom que eu ia puxar a sardinha de uma coisa que a gente discutiu lá. Então vamos lá, gente. Agora em novembro, no dia 7 e 8 de novembro passado, eu tive a oportunidade de palestrar no Aires, então foi muito legal,
porque foi até um reconhecimento, né, do nosso trabalho, do trabalho meu e do Gustavo, a gente poder, né, mostrar os nossos resultados lá. E eu achei tão disruptivo mesmo o congresso, que chama AIRES, né, que é a Aesthetic Regenerative International Summit. Então foi esse congresso que quem desenvolveu ele foi o Rubens Pontelo com o Renato Soriani, a Isabelle Vu. Então, eles que já trabalham com terapia regenerativa, então veio chamando todos os referências no Brasil para discutir esse assunto. E foi muito bacana, gente, porque assim, a gente vê que a gente está no caminho certo e que a gente ainda realmente tem um trabalho muito diferenciado mesmo, assim, anos-luz na frente de muita gente. Né? Então, não foi à toa esses anos aí, né, Gustavo, batendo a cabeça, quebrando a cabeça e aprendendo com cada um dos nossos pacientes. Não foi nada em vão, foi tudo em pró de melhorar e da gente chegar nesse trabalho conclusivo aí, né, que eu falo que foi uma sumarização de tudo que a gente vivenciou nesses 3 anos e meio aí com os nossos pacientes, que foi o MD Fat Codes. E aí, o que chamou atenção, gente? A gente sempre viu o benefício, né, da célula-tronco adipositária no cabelo. E teve várias colegas dermatologistas, cirurgiões plásticos, que já fazem o enxerto e que têm tratado muita alopecia, inclusive frontal fibrosante, com a fração estromal da gordura. Então, foi uma coisa assim que me chamou muita atenção e coisa que a gente já sabia desse benefício. E você vê que a alopecia frontal fibrosante, tanto que é difícil de tratar, e os pacientes têm tratado tanto essas doenças autoimunes, mesmo capilares, mas principalmente a frontal fibrosante, que é um desafio para qualquer dermatologista, eles têm tratado com a fração estromal de gordura. Além disso, claro, terapias combinadas com tecnologias, que a gente já ama também, né? A gente faz muito com radiofrequência microagulhada, mas no próprio Regenerate nosso a gente descreve a técnica com peeling médio e peeling profundo associado, mas a gente viu também lá no congresso muito laser ablativo associados ao enxerto. Então, seja o próprio bom e velho, né, laser de CO2, né, que é o laser de comprimento de onda 10.600 nanômetros, quanto o próprio Erwin Yagi de 2.940 nanômetros, né, que são as duas plataformas que a gente tem ablativas aí em tratando de laser. No mesmo tempo, faz o laser e faz o enxerto. Né? Então, você não faz o enxerto aplica o laser, você faz primeiro a tecnologia e depois o enxerto para ter essa simbiose de aplicação. E outras coisas interessantes são próprias tecnologias que vêm tratando essa questão da adipogênese. Então, a gente vê o tanto que é importante a gente repor volumes de gordura. Não sei se você sabe, mas a gente tem 2 tipos de compartimento de gordura na face. A gente tem os compartimentos de gordura superficiais e a gente tem os compartimentos de gordura profundo. E eles são separados pelos MAS, né? A gente tem a face aponeurótica, né? Com o sistema músculo-aponeurótico superficial que divide esses compartimentos da face. E hoje a gente tem tecnologias que estão aí dominando o mercado, como por exemplo o Linear Z, que é um tipo de ultrassom microfocado, que claro, além dele fazer o tightening, reposicionar tecido como Ultraformer, né, Ultraformer MPT, como Liftera, Ultera, ele tem o diferencial de estimular a adipogênese. Então, o paciente está com a têmpora consumida, a gente consegue estimular a adipogênese dessa região. Está com o malar medial consumido, estimula a adipogênese dessa região. Coisa que a gente já faz o quê? Enxertando gordura, a gente consegue também tratar com essas tecnologias combinadas. Claro que o enxerto é muito superior, né? Mas que legal a gente pensar nessas tecnologias que a gente às vezes pensava só em consumo da face, né? Eles já estão virando essa chavinha que talvez consumir os compartimentos de gordura não é tão uma boa opção, que faz parte do processo de envelhecimento essa perda desses compartimentos, né? Então isso já é observado, né? Paciente que há alguns anos fez uma bichectomia, tirou a glândula de Bichat, o CK5 da face. E vocês percebem aquele afundamento mais precoce. Então a gente vem o que? Reposicionando esse tecido perdido. Paciente que tem o olho... quando a gente é jovem, a gente tem um olho bonitinho, né? Protudido, a gente tem gordura ao redor dos olhos, a gente vai envelhecendo, o olho vai ficando encovado, né? A gente perde o entorno de gordura dos olhos. E isso a gente vai observando em várias regiões da face. E me chama muita atenção essa questão dessa preocupação de reposicionar, de retornar ou de restaurar o volume de gordura que a gente perde com a idade. Então, isso foi bem legal, assim, né? Então, tanto tecnologia quanto a própria bioaplicabilidade que a gente já faz, né, com enxerto de gordura. E assim, gente, várias outras
coisas maravilhosas, assim. Coisas que eu já trato há muito tempo. A gente já tem um painel amostral gigante, que é envelhecimento de colo, pescoço e mãos, região íntima, né? A gente vê que tem colegas que estão começando, né? E a gente já aí 3 anos e meio já tratando com muita maestria, com muito resultado bom. E aí fica até uma dica para vocês, gente. Gordura a gente não joga fora, vai fazer uma lipo, vai fazer, sei lá, fala com o seu cirurgião plástico, combina com o dermato, para fazer combinado o enxerto e não jogar nenhuma gota de gordura fora. É simplesmente a gente só redistribuir essa gordura para onde que realmente precisa. Mas uma dica de ouro, preencher mãos, né? Que mãos a gente tem resultados maravilhosos, assim. Preencher mão e colo, que fica muito legal com a gordura.